Elvis, você deu o som Tava, para ele, Marcos? tava Elvis. mudo, Ô, Reinaldo. Elvis. Voltou aqui. Seja muito bem-vindo no estado de São Paulo, viu, Elvis? Né? Aqui estão, Elvis, os pregadores de 42 dioceses do nosso estado de São Paulo, Maravilha. né? Não é a totalidade, é alguns que aqui estão, mesmo porque nós temos um número limite de participantes na sala. Então, das 42 dioceses, nós temos aqui os pregadores e pregadoras que representam essas dioceses, né? E eu queria aqui te dar a palavra, fica à vontade, viu, Elvis? Eu queria agradecer a você. E antes da gente começar, eu pediria a vocês que estendessem sua mão ao professor, para que ele pudesse aqui, pela intercessão de Maria e pela nossa oração, ser por ela protegido. Que Maria possa interceder pelo Elvis e por nós e por tudo aquilo que vai ser falado. Que seja semeado em nosso coração o querer do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Por gentileza, Elvis, fique à vontade, viu? Amém, Reinaldo. Muito obrigado pela acolhida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande. Parece até clichê, né? Nós aqui, o pregador falando para os pregadores, parece o maior clichê. Quando a gente começa a pregação, diz assim: é uma alegria muito grande estar aqui, mas de fato é uma alegria. Aliás, espante-se se um dia algum pregador começar assim, né? Tô triste, não queria ter vindo, tem certeza que era eu? Só vi uma vez um pregador falar isso, que foi o Padre Léo, mas ele fez brincando num acampamento que era um muito profundo tema, muito específico e especial naquele momento, e ele brincava então com o Padre Jonas. Tem certeza que é o Léo Tarcísio, né? Não é o Léo Trece, e falou uns 2 ou 3 outros sacerdotes também por nome Léo, mas salvo esse caso de tom claro, de bem-humorado, você não vai ver algum pregador falando isso. Mas embora pareça clichê, é verdade, é de coração. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado pela acolhida. Como o Rinaldo falou, né? Fala aqui do Ceará. Então, hoje está particularmente quente. Esses dias choveu bem, mas hoje está bem quente. Estou com o ventilador aqui do lado. Se fizer barulho, né? Se atrapalhar o microfone, por favor, me falem, que aí eu já desligo também. Queria aproveitar para fazer um combinado com vocês. Posso fazer aqui, Rinaldo, rapidinho, antes de entrar no tema? Se vocês puderem, né, fica muito à vontade, mas se puderem, pode continuar com a câmera ligada, porque nessa distância, nesse virtual, nós temos ultrapassado algumas barreiras, né? Tanto eu quanto vocês, cada um de nós temos nos reinventado. Eu acho que essa foi a palavra do ano. Mas algumas coisas eu ainda sinto dificuldades em ultrapassar. Por exemplo, a certa frieza, o distanciamento do virtual, né? De olhar para a câmera. Então, ver vocês ajuda muito na interação, sentir a reação. Então, quem puder manter a câmera ligada ajuda muito. E também usar o recurso do chat. Se quiser comentar, né, fazer alguma colocação, também fique à vontade, porque ajuda em manter, de alguma forma, essa interação. Não sei se vocês passam por isso, quando fazem pregações online, eu tenho que gravar. Imagine, por exemplo, gravando para o ENF algumas pregações, eu aqui sozinho no escritório, né, na frieza dessa sala, com o celular, dava assim uma meia hora de pregação para gravar, eu esqueci um ponto. Aí, como eu não queria entregar algo editado, quebrado, lá vai eu gravar tudo de novo. Mas olhando para a assembleia, com o roteiro, fica muito mais fluido. Então, para manter esse calor humano, eu gostaria de fazer esse combinado com vocês. Um outro ponto também, né, só para me apresentar brevemente, na renovação eu participo desde 95, tinha lá meus 15 anos. Atualmente eu sirvo compondo o Núcleo Nacional do Ministério de Pregação, com o nosso querido irmão Leandro, e também coordeno o Conselho Editorial, que é vinculado à Comissão de Formação, que esse Conselho Editorial trabalha revisando, analisando todo o conteúdo produzido pela renovação. Apostilas, revisões de apostilas, livros lançados e assim por diante. Então, quem ficar até o final, combinei com o Rinaldo de fazer um sorteio do meu livro mais recente, tá?
Esse aqui é o primeiro acadêmico na linha da filosofia, vou mandar aí para vocês. Ele falou do meu primeiro, né? Foi o líder carismático, lá em 2014, talvez vocês devem conhecer, e algumas outras publicações, né, de tradução e tudo mais, já vão em mais de 12 publicações, Palavras de Maria, Como Pregar e assim por diante. Gente, mas tudo isso para dizer que, antes de entrar no tema de cheio, é preciso dizer o seguinte: aqui eu falo de irmão para irmãos, né? Não como autoridade, muito menos como exegeta, mas de irmão para irmãos, porque vamos aprofundar aqui esses temas dos Atos dos Apóstolos, mas a nossa intenção é pegar tudo isso que nós aprendemos e transformar numa linguagem palatável, viável, né? Para o exercício da pregação no grupo de oração. Eu gosto de comparar a pregação com uma espécie de viagem. As mulheres, minhas irmãs, vão talvez compreender isso melhor ainda. Porque se você pegar uma bolsa de mulher, vai passar só um dia, né, uma tarde fora, ou um fim de semana, mas leva uma bagagem enorme, né? Mas também tem irmãos homens aí que fazem isso. Mas é mais ou menos isso. Você vai passar um dia fora, um final de semana, e acaba levando mais do que o que precisa. Mesmo no calor, leva um agasalho, mas é para estar preparado. A preparação de uma pregação é mais ou menos assim. Nós nos preparamos mais, embora a gente vá falar por pouco tempo. Então, nós lemos muito para falar pouco, estudamos bastante para dizer poucas palavras. Agora, claro, a oração, ela nunca é demais, ela nunca é suficiente, é sempre preciso mergulharmos mais e mais em oração. Então, a ideia é trazer aqui alguns elementos hermenêuticos, exegéticos, mas eu vou procurar sempre que possível vincular isso com a palavra, com o e daí, né? Eu acho que nós pregadores fazemos na pregação o e daí, ou seja, a exegese diz isso, mas o que é que isso tem a ver na pregação? O que é que isso tem a ver na minha vida cotidiana? O que é que isso impacta o meu cotidiano de homem, de mulher, dos homens e mulheres do tempo de hoje? Ou seja, atualizar a mensagem da palavra de Deus. Então, vou procurar sempre vincular essas explicações com o nosso exercício do ministério e com a prática da pregação no grupo de oração. Então, só para deixar aqui as bases, vamos começar. Hoje nós vamos então falar sobre 3 pontos, está dividido, né, nessas 3 eixos principais, sobre a ascensão, a vida comunitária e finalizando com o Concílio de Jerusalém. Talvez eu vá me deter mais no eixo da ascensão, porque ela realmente exige um olhar, eu diria, um pouco mais atento. Eu já deixei aqui, você vai ver que de vez em quando eu posso olhar para cima, que eu estou com o meu roteiro aqui em outra tela. Rinaldo, a gente se adapta em todo jeito, né, meu irmão? Quando você está pregando presencialmente, tem um ambão, não sei se vocês derrubam o roteiro, bate um vento, cai aquele negócio todo. Então, aqui eu me adaptei para fazer o meu ambão, uma segunda tela, um segundo monitor. Então, estou aqui olhando o roteiro e falando ao mesmo tempo. Gente, eu já preparei aqui o texto, se você puder tomar Atos 1, de 6 a 11. Atos 1, de 6 a 11. É esse texto que vamos começar a refletir, a meditar a partir de agora. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá. Esse texto nós conhecemos bastante, né? Já rezamos, pregamos muito com ele. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até os confins do mundo. Grave muito bem esse itinerário. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, aí chegamos de cheio na passagem que nos ilumina para agora. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhava com os olhares, vendo-se afastar para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, é muito interessante se nós fizermos uma leitura, nem precisa ser tão aprofundada, né, mas um pouquinho mais acurada, entre Atos dos Apóstolos e o terceiro evangelho. Aliás, né, não preciso dizer que tem, os estudiosos indicam que tem a mesma autoria. É como se a obra lucana fosse uma obra única, um livro único, separado ao meio,
por João. Essa expressão eu ouvi uma vez de um padre, teólogo, biblista, que eu achei muito interessante, né? A obra de Lucas é um grande livro, cortado no meio por João, o terceiro evangelho e a obra de Atos, ou a obra lucana, como alguns gostam também de falar, dado que nem sempre se atribui apenas a um único autor, mas às vezes a uma comunidade, discípulos, assim por diante. Então você vai ouvir muito essa expressão, a obra lucana, a obra joanina, né, ou comunidade joanina, a obra marciana, né, para falar de Marcos, assim por diante. Mas é muito curioso como, sendo uma única obra, nesse sentido, né, não falo em tempo, em geografia, em cronologia, isso dá um outro tema também, mas no autor, na autoria, mesmo tendo uma unidade nessa obra, você percebe alguma divergência entre a narrativa da ascensão em Atos e a narrativa, o relato da ascensão no terceiro evangelho. Mas veja, nada em Lucas, nós vamos ver isso muito bem, nada em Lucas está solto, nada em Lucas está à toa. Aliás, nada na Sagrada Escritura. Mas, em particular, em Lucas, que era um grande erudito, um grande sábio, e outra, ele sabia escrever como ninguém. Hoje, fazendo aqui um panorama, dizem que nós estamos na era da narrativa, né? Você deve ouvir uma expressão chamada storytelling, né? Quem já ouviu esse termo, né? A contação de histórias. Aliás, é um outro tema que eu amo ministrar para a pregação e para a evangelização, o storytelling na pregação. Então, estamos na era do relato, da narrativa, da narração. Lucas, ele sabe contar uma história como ninguém. Lucas, ele sabe escrever um relato como ninguém. Então, mesmo essa aparente divergência entre o Evangelho e entre Atos não está ali à toa para o propósito do livro. Então, veja que alguns estudiosos percebem o seguinte: se você tomar Lucas 24, 51, ele vai dizer: enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Se formos para João, disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, alguns percebem nos evangelhos uma aparência, né, uma certa momentaneidade entre a ressurreição e a ascensão, quase que no mesmo dia, né? Mas em Atos, você percebe que Lucas ele dá uma descrição de tempo muito detalhada, até demais, sabe? Imagina quando, gente, vou fazer uma comparação péssima, viu? Mas é o que me vem agora. Por favor, filtrem qualquer coisa. Sabe quando alguém tá mentindo e você, não estou dizendo que o Lucas está mentindo não, viu? Por favor. Mas quando alguém vai contar uma história e ela inventa detalhe demais, né? Ela fala demais, esse cara está inventando história. Ele não foi tão natural que inventou detalhe demais. Tá com história. Bom, não estou dizendo que o Lucas está mentindo, por favor, tá? Foi um exemplo péssimo que me veio aqui à mente. Por que Lucas ele cria tanto detalhe, né? Mais do que em outras narrativas? Porque cada ponto, número, dado, elemento que ele vai colocar vai ter uma teologia, vai ter uma eclesiologia, vai ter uma pneumatologia. Tudo que é gia, né? Tudo que é logia, você vai perceber na intenção de Lucas, ou seja, ele não escreve nada sem uma intencionalidade. Aliás, Atos também é entendido, chamado por alguns como o Evangelho do Espírito Santo. Então, toda a ação do Espírito Santo, Lucas ele vai pontuando detalhe a detalhe. E até essa construção detalhadamente dele pontuar que Jesus ficou 40 dias não está ali à toa. Então, é justamente essa narrativa, né, de Atos 1, versículo 3. Se você tiver a sua Bíblia, podemos ir acompanhando. Atos 1, 3. E a ele se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, e havia um destaque, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino. Então, Lucas, portanto, ele narra no Evangelho e em Atos o mesmo fato, só que aparentemente de um modo diverso. E isso tem sido assim, um cavalo de batalha muito grande entre os biblistas, entre os exegetas, né? Isso gerou uma série de discussões muito interessantes. Então, qual a importância que Lucas ele dá para a sua narração da ascensão em Atos? Primeiro, quem fala, né, é o ressuscitado. E o ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala
de Pentecostes. Então, Lucas ele bota toda essa pontuação para fazer uma ligação inerente, né? Uma íntima relação entre ascensão e Pentecostes. Há uma íntima relação em Atos, repito, que Lucas ele faz propositalmente entre a ascensão e Pentecostes. E após fazer essa ligação de ascensão e Pentecostes, pela própria boca, né, pela própria voz do ressuscitado, é ele também o ressuscitado. E aí tem uma expressão linda que alguns irmãos de uma comunidade falam, que é o ressuscitado que passou pela cruz. Acho bonita essa expressão. É essa fala do ressuscitado que, além de unir a ascensão com o Pentecostes, ele também, ao mesmo tempo, marca uma posição. Ele fixa, né, ele determina, ele indica a missão, ou seja, ele sela um compromisso para os apóstolos. Sejam minhas testemunhas. Então, há uma íntima relação entre ascensão, Pentecostes e ser testemunha. Nesse fato de ser testemunha, claro, está ligado pregação apostólica, querigma apostólico, vida missionária, anúncio, proclamação e evangelização. Então, temos aqui um eixo: a ascensão, Pentecostes e o testemunho, com tudo o que ele está comportando. Evangelização, querigma, pregação apostólica e assim por diante. Então, aqui, nós não temos somente mais do que um programa missionário que Jesus dá para os apóstolos. Você vê como Lucas ele vai construindo o plano do seu livro. Se aqui alguém gosta de escrever, ou escrever artigos, ou até mesmo se tem professores aqui em nosso meio, nós temos o plano de aula, né? Você faz todo o itinerário do que você vai falar. Então, com esse itinerário, Lucas, além dele dar o programa missionário pela voz de Jesus, entregando aos seus apóstolos, ele também vai mostrar o seu próprio plano do seu livro, né? O projeto da sua obra que ele está, né, construindo em relação ao testemunho. E aí nós vemos, então, um eixo muito bonito, né, para falar em ascensão, Pentecostes e testemunho. Né? Você vê que há um programa missionário da Igreja de Jerusalém até Roma. Então, literalmente, por isso que eu fiz algumas palavras na leitura inicial, em que literalmente os apóstolos, ao cumprir os atos dos apóstolos, né, toda a sua obra, você vê que eles cumprem o itinerário missionário de Jesus. Eles, a partir da igreja mãe em Jerusalém, expandem a vida missionária em Judéia e Samaria, por isso que eu pedi para vocês frisarem esses lugares, e termina a parte missionária de Atos em Roma, literalmente à época, o fim do mundo, né? Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. Então, em última instância, é assim que se divide a expansão missionária em Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém, que está sob, né, a sé, a cátedra, a liderança de Pedro. Depois você junta-se, né, após o discurso de Pentecostes, enfim, a expansão da igreja, a expansão do evangelho dos helenistas, os judeus cristãos, já indo para a Judéia e Samaria. E aí, a partir daí de Paulo, né, o profeta, o pregador, não missionário dos pagãos, apóstolo dos gentios, a expansão do evangelho, literalmente, até os confins do mundo, terminando, portanto, Atos 2. Ou seja, e os apóstolos, os discípulos, cumpriram aquilo que nosso Senhor exigiu deles. E é o primeiro ponto de reflexão que eu faço para a gente, no nosso ministério de pregação. A todo instante, a cada pregação, a cada evangelização, a cada experiência missionária nossa, que nós também cumpramos aquilo que o Senhor exige de nós e possamos ir aonde Ele nos encaminha. Atos 28 terminou, concluiu a missão, mas ela não para, ela continua na igreja. Quer ver um exemplo? Está caindo o Rinaldo? Não estou vendo. Então, vou pedir aqui um favor. Eu vou ver aqui na tela. Yara, de Limeira, você está me ouvindo? Você consegue liberar o seu áudio? Eu vou ver se eu consigo desativar ela, porque eu travei. Por favor. Então, veja, se Atos se divide nessa expansão missionária de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo e Roma, nós continuamos a missão. Então, por favor, Yara, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 29, versículo 1. Atos 29, 1. Pegadinha, gente, é pegadinha. Claro, não tem. Por quê? Não tem.
De fato, não tem. Só na minha Bíblia, né? A minha é diferente. É só na sua, exatamente. Por que que não tem, gente? Essa expressão não é minha, claro, mas eu achei que vale a pena trazer para cá. Porque eu e você, nós somos Atos 29. A igreja ela não para de ser missionária. Nosso Senhor continua atualizando o seu chamado, o seu mandato missionário para nós, de Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins do mundo, que era Roma, mas que continua sendo os confins do mundo. Como o Papa Francisco também fala, seja as periferias existenciais ou as fronteiras que cada um de nós temos que enfrentar. Tanto que, a certa altura, né, eu estou aqui pulando lá para o Atos 28, São Paulo, depois que ele viu que cumpriu tudo o que ele deveria cumprir, qual era a sua intenção? Você vê isso muito claro na carta aos Romanos. A intenção dele era ir para a Espanha, porque ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele já cobriu todo aquele território. Agora, mas ele não podia parar. Ele queria mais. Ele tinha muitas fronteiras ainda e limites para superar. Nesse tempo que estamos vivendo, tenho certeza que muitos de nós também estamos vencendo nossos limites, ultrapassando as nossas fronteiras. Por exemplo, agora mesmo, na tecnologia. Algumas coisas eu aprendi, outras eu estou, como falar aqui no Ceará, amarrado, né? É uma dificuldade, um tipo de linguagem, o lugar, enfim. Todos nós temos algo ainda a ultrapassar de fronteira, com qual objetivo? Para que a missão não pare, para que o evangelho não pare de ser anunciado. Então, é nesse ardor apostólico, é nessa fé dos apóstolos que está ancorado que nós somos Atos 29. Então, ao refletir, ao meditar, ao estudar Atos dos Apóstolos, é de algum modo, pela força do nosso ministério, nos enxergar nas lutas, desafios, ânimos, né, ímpeto deles e trazer também para a nossa realidade. Então, Lucas ele traz toda essa dimensão missionária e querigmática. Aliás, toda a obra de Lucas, ela é querigmática. Toda a obra lucana, eu posso dizer, ela é um querigma, ela é uma proclamação e ela é, nesse sentido, um evangelho. Veja, não estou falando que Atos é um evangelho canônico, não é disso. Mas o evangelho no sentido grego, né? Que é boa nova, proclamação, é um querigma. Toda a obra de Lucas. Por isso que grande parte de Atos ele é construído na forma de narrativa e boa parte deles são discursos. Então, há uma peça fundamental em Atos com relação ao querigma, que é o reino de Deus, que nós vimos agora há pouco na leitura, né? Jesus ficou 40 dias com os seus, mas ele ficou fazendo o quê? Anunciando o reino de Deus. Então, esse é o programa missionário, esse é o programa querigmático que nosso Senhor ensina aos seus discípulos e, claro, ensina a cada um de nós. Por isso, eu acho que vale a pena fazer aqui um breve parêntese, me permitam, de então falar dessa estrutura breve do querigma em Atos dos Apóstolos. Para Lucas, querigma é essencialmente evangelizar, ou seja, não é o nosso sentido corrente que falamos hoje, vou pregar querigmaticamente, ou seja, pregar em Lucas, né, o querigma em Lucas, não tem tanto a ver com a ação do pregador. Eu vou agora pregar, agora eu vou catequizar, eu vou agora dar o querigma, agora eu vou dar um ensino, uma catequese. Em Lucas, isso não é tanto a ação do pregador. Na obra de Lucas, em Atos, o querigma ele tem muito mais a ver com o conteúdo da sua pregação, ou seja, o que nós chamamos de mensagem. Então, nossos arroubos, ou um pouco mais plácido, mais branco, de acordo com as características e momentos que cada um de nós temos, mas não é isso que faz o querigma. Não é a ação do pregador, mas é o conteúdo da pregação. Claro que nós podemos lançar mão de técnicas, mudar o tom de voz, o ritmo, a cadência, para que uma palavra de sabedoria, uma palavra inspirada, não passe de repente desapercebida dos ouvidos da Assembleia. Então, esses recursos retóricos ajudam. Mas o Espírito Santo, mais do que nos dá o recurso retórico, ele nos dá o poder em cada palavra que anunciamos. Então, o conteúdo do querigma em Atos dos Apóstolos para Lucas é evangelizar. E, essencialmente, essa evangelização se dá em anunciar o reino de Deus. Então, como é que é a estrutura do querigma em Lucas? São 6 pontos. Essencialmente, são 6 pontos. O primeiro deles, você vai tomar aí, por exemplo, Atos 2:16.
é a realização das profecias. Você pode ver que boa parte dos discursos, especialmente, né, Pedro, mas Paulo também, ele trata disso, quando ele vai anunciar o reino de Deus, quando ele vai falar de Jesus, ele não vai de cheio, direto. Ele faz ele rememora que aquilo que os profetas falaram se cumpre no Senhor. Então, esse seria, podemos dizer, o primeiro ponto da estrutura do querigma em Atos dos Apóstolos, que em Jesus e nesses fatos que estão ocorrendo está se realizando as profecias. O segundo ponto, essas profecias que se realizam em Jesus, a vida de nosso Senhor, sua paixão, morte e ressurreição, é então o segundo ponto do querigma. E é curioso que para nós, né, no nosso cotidiano, quando vamos pregar, por exemplo, um seminário de vida, a estrutura do querigma é basicamente essa: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nos Atos, ela tem um campo talvez um pouco mais extenso, né? Realiza-se as profecias, fala-se da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o terceiro ponto, nosso Senhor, que teve sua paixão, morte e ressurreição, ele é constituído pela sua ascensão, e aí entra o nosso tema de hoje, pela sua ascensão, ele é constituído chefe messiânico, ele é constituído Senhor e Cristo. Gente, o ritmo tá bom, tá muito rápido, tá ok? Pode ir comentando aí, viu? Que eu tô olhando aqui o chat, então já vamos interagindo. Então, ou seja, primeiro ponto da estrutura querigmática, realização das profecias. Segundo ponto, paixão, morte e ressurreição. O anúncio, né, da paixão, morte e ressurreição. Terceiro ponto, com a ascensão de Jesus, ele é constituído Senhor e Cristo. Está à direita do Pai. Ele é, portanto, o chefe messiânico. Às vezes eu me empolgo e falo rápido demais. Vou aqui me controlar um pouquinho. Então, ele é o chefe messiânico. Gente, não façam isso que eu acabei de fazer, viu? Eu falei, ó, terceiro ponto, aqui, ó. O corpo tem que iluminar, né? Tem que estar de acordo com a fala. Foi um ato falho. Então, primeiro ponto, segundo, terceiro ponto, né? O chefe messiânico. Quarto ponto da estrutura querigmática em Atos. Uma vez que nosso Senhor ascendeu aos céus e é constituído Senhor e Cristo, não deixa a igreja, não deixa os seus órfãos, mas ele envia o Espírito Santo. Então, a quarta etapa do querigma apostólico trata sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Aliás, esse é inclusive um título, né, de um dos documentos da igreja. Quinto ponto, então rememorando, realiza essas profecias, paixão, morte e ressurreição, a ascensão de Jesus sendo constituído chefe messiânico, Senhor e Cristo. Uma vez que ele ascende aos céus, o Espírito Santo agora começa, né, a sua obra, não agora cronologicamente, né, mas com o protagonismo da missão na igreja, na vida da igreja, e essa ação do Espírito Santo na pregação apostólica relembra ao povo de Deus a preparação para a segunda vinda, que em particular naquele tempo, naquele período, parecia muito iminente, né? Muito iminente. Então, esse seria o quinto ponto. Toda a pregação apostólica dos Atos fala-se também da preparação para a segunda vinda, a parousia. Mas essa preparação não se dá de qualquer modo. Ora, se eu estou me preparando para a segunda vinda, fecha então com o sexto ponto, que é um apelo à conversão. Então, olha como é muito hermético até. Lucas, ele é fantástico, né? Ele é incrível quando você vê esses meandros da sua escrita. Então, refazendo aqui, muito breve. Realização das profecias, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a ascensão de nosso Senhor constituído Senhor e Cristo, chefe messiânico. A partir daí, então, a ação do Espírito Santo na igreja, a preparação para a sua segunda vinda e, com isso, o apelo à conversão. Essa seria basicamente uma estrutura do querigma apostólico. Se você observar os discursos, as pregações, tirando um ponto ou outro, a estrutura vai se manter praticamente essa. Claro que quando eu falei, né, só para deixar não dar margem para dúvida, quando eu falo que aqui começa a ação do Espírito Santo, não quer dizer que antes ele não agia. Sabemos que a Trindade não age em separado, né, ela é eterna. Já na criação, ali está o Espírito Santo, é o que alguns chamam de Pentecostes cósmico. Isso é muito lindo, né? No livro Pentecostes Permanente, que eu traduzi do Padre Diego, ele usa essa expressão.
né? Ele fala que ao longo toda a história da igreja, a história do mundo e a nossa pessoal é um Pentecostes. Já a criação, o Espírito que paira sobre as águas, é um Pentecostes cósmico, ou seja, o cosmos, a ordem no mundo, né? Você tinha antes o caos, a bagunça, a desordem, e o cosmos, o mundo foi ordenado no poder do Espírito, né? Então, é o Espírito que ordena, é o Espírito quem arruma, é o Espírito que embeleza. Aliás, minhas irmãs mulheres, permita aqui uma brincadeira com vocês, tá? Por isso que as mulheres usam cosmos cosmético. Mas muitos homens precisam mais ainda, viu? Gente, só uma brincadeira, viu? Essa hora tem que dar uma leveza, porque o tema é bem denso, viu? Quem me conhece já sabe meu estilo de pregar, de formar. Então, a gente dá o conteúdo, depois um pouquinho mais leve, e vamos seguir. Gente, mas então, voltando à ascensão. Não é à toa, portanto, que Lucas ele usa essa quantificação de 40 dias. Isso vai ter uma implicação fundamental, que ele vai separar, então, o período de aparição de Nosso Senhor, e Nosso Senhor, quando aparece, ele não fica parado. Isso é uma outra coisa muito interessante, né? Nosso Senhor nunca para. Inclusive, tem um texto, né, uma passagem que diz isso, né? O Pai está agindo, ou seja, Deus ele nunca para de trabalhar. Jesus também nunca para de trabalhar. Então, entre a aparição e entre a era da igreja, né, a era apostólica, a partir da ascensão, separa-se aí 40 dias. Mas nesse intervalo, Nosso Senhor nunca para de trabalhar. Há pouco tempo celebramos, estamos ainda, né, vivendo os ares, né, o perfume da Páscoa. Mas no sábado de Aleluia, o tempo da espera, mesmo lá, a igreja também nos ensina que Nosso Senhor não para de trabalhar. Quando ele desce à mansão dos mortos, por exemplo, ele não está parado, descansando, né? Ele está mesmo lá na mansão dos mortos, evangelizando, anunciando o reino de Deus àqueles que lá estavam. Então, é para dizer que nesse intervalo, Nosso Senhor nunca para de agir. Imagina que isso já dá uma pregação, meus irmãos e irmãs. Isso, e não só uma pregação, a nossa oração também precisa se conduzir para isso. Por mais que nós experimentemos uma aparente ausência de Deus, um aparente domínio do mal, que era isso que os apóstolos iriam enfrentar a partir daí, com as perseguições, assim por diante, Deus ele nunca para de agir na história. Aliás, a história também é palco da ação de Deus, ainda que de maneira misteriosa, no mistério da dor, no mistério do sofrimento, no mistério da morte. Deus nunca para de agir. Então, essa é a beleza. Então, esse intervalo entre a ascensão, entre a era da igreja, esse intervalo, Lucas, de alguma forma, ele indica, né, uma leitura mais acurada, mais profunda e espiritual, diz que Nosso Senhor continua agindo. E aí, como eu já falei, então, Lucas, de maneira proposital, intencional, ele coloca a ascensão em estreita ligação com Pentecostes. E aí tem um ponto que eu queria destacar, nós lemos já no texto da ascensão, que fala da nuvem. Claro que nós, como bons leitores da Sagrada Escritura, sabemos que ao longo de toda a Escritura, todo o Antigo Testamento em particular, nós vemos a nuvem, né, a simbologia da nuvem, como uma representação muito forte da presença de Deus. Então, quando o Nosso Senhor sobe aos céus e ele é envolto pela nuvem, a partir daí ele foge do olhar dos discípulos, a nuvem faz esse resgate do Antigo Testamento, essa simbologia, que representa, então, essa glória visível de Deus, a presença do Senhor. Então, ela é muito simbólica. Moisés no Sinai, por exemplo. Então, Nosso Senhor na nuvem também indica ali a presença visível, porque ele sabe que nós precisamos, pela nossa falha, pelo nosso limite, ter sinais concretos. Exatamente, o Cristiano comentou, a teofania é a comunicação do próprio Deus. Exatamente. Eu ia falar esse toma aqui, mas às vezes eu evito esses palavrões. Gente, então é a manifestação visível. Nós somos falhos e limitados. E olha que, mesmo para o povo do Oriente, né, em particular o povo hebreu, que tem uma capacidade de abstração maior do que a nossa, usavam figuras imagéticas, né, concretas. Nós, no Ocidente, somos ainda mais pobres nesse sentido. Se você observar,
né? Como é que nós temos que ver, né? Somos uma sociedade da imagem, temos que ver algo para poder imaginar, traçar ideias. Em geral, o povo do Oriente ele é um pouco mais abstrato do que nós, então fala numa linguagem até mais poética. Se você pegar, por exemplo, japoneses, chineses, o Oriente como um todo tem uma capacidade de abstração maior do que a nossa. Nós somos um tanto mais concretas. Então, vamos lá. Então, é um sinal de fato da teofania, é um sinal da proximidade de Deus. E uma coisa interessante, quando a nuvem envolve o Senhor e já não se pode mais vê-lo, né, os apóstolos não podem mais vê-lo, ao mesmo tempo ele não deixa de estar presente. E aí tem uma expressão bela que a igreja nos diz que é uma presença escondida, mas real. Ora, na vida hoje da igreja, não sei como está em São Paulo, mas aqui ainda estamos com isso online, infelizmente não podemos comungar, né, na espécie do pão e do vinho, enfim, tá a comunhão espiritual, mas qual na igreja, né, de hoje, qual expressão nós podemos dizer assim, na vida da igreja? Eu vejo aqui a presença escondida, mas real, na Eucaristia, né? Pode botar aí no chat. Então, é na Eucaristia. Então, veja que até a ascensão de Nosso Senhor também há correlação com uma prefiguração, já claro, na Santa Ceia, mas aqui também algum indício da Eucaristia. É uma presença escondida, parece um contrassenso, né? Presença escondida, mas real. Então, para a igreja, ainda que velada, né? Ainda que aparentemente ausente, a presença de Nosso Senhor, ela é real. Então, esse também é um mistério que vai descrever a Eucaristia. E um outro ponto interessante, né, com relação à nuvem. O texto sagrado vai nos indicar o seguinte, que quando Nosso Senhor se separa do olhar humano por meio da nuvem, já indica, portanto, que ele entrou no mundo de Deus. Ou seja, de alguma forma, cessa a presença carnal e física, mas ele dá lugar a um outro tipo de presença. Ele vai inaugurar outro tipo de presença espiritual, em particular, claro, nos preparando para o Pentecostes. Então veja que Lucas ele vai construindo, quase que fazendo transições de um momento para outro, para outro, para outro. Então ele vai preparando o leitor, né? Vai nos preparando a cada passo da leitura. Aliás, a preparação é outro ponto nessa narrativa de Lucas. Por que 40 dias também? Assim como Jesus, ele se preparou no deserto por 40 dias, né? Assim como Jesus se preparou 40 dias no deserto para inaugurar a sua missão, entre a ressurreição e a ascensão, como Lucas diz, 40 dias, ele está ali também, portanto, então, preparando a igreja para a sua missão. Então, veja a intenção de Lucas. Jesus se prepara 40 dias para a sua missão pública, e ele então fica 40 dias preparando a igreja, os seus discípulos, os seus apóstolos, para a vida missionária que dali iria se seguir. Então, isso é muito interessante. Se nós fizermos uma referência à ascensão de Lucas no Evangelho, e aqui eu já vou citar para a gente ganhar tempo, Lucas 24, 50, 53. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Ou seja, o que é esse levantar as mãos? Lucas está indicando, então, que Jesus toma esse rito da cultura hebraica, da cultura judaica, do sacerdote, de atrair, de dispensar, né, liberar a bênção de Deus sobre o povo, aqui identificando então Jesus e confirmando como sumo sacerdote, né? Então, é interessante que ele termina o evangelho de Lucas da forma como começa. Se você tomar, por exemplo, Lucas 1, né? E o último capítulo de Lucas termina com o sacerdote dando a bênção, começa com o sacerdote dando a bênção, e termina com o sacerdote, Jesus, sumo sacerdote, dando a bênção. Olha que curioso também essa outra relação. Só que, ao mesmo tempo em que Zacarias é quem começa e não conclui sua liturgia, né, porque ele está mudo, ficou mudo, Jesus conclui sua liturgia dando-se inteiro a nós.
e como sumo sacerdote. Então, assim, Lucas é simplesmente apaixonante. Eu sei que eu fui agora para o Evangelho, mas vamos voltar para Atos. Mas não poderia deixar de correlacionar também como Lucas ele trata da ascensão no seu Evangelho. Então, essa liturgia de Nosso Senhor, que se dá até o final, ele conclui, então, o mistério pascal, e aí voltamos aqui em Atos. Aliás, uma questão de diferenciação muito rápida, tá? Sei que vocês já devem saber, mas se tem alguém aqui da Patagônia, da Groenlândia, ou que é um visitante de Marte, já preguei em Marte, viu? Em Saturno. Lá tem gente difícil, aqui não tem não, que é só santo, mas Saturno e Marte, quando vocês forem pregar lá, a gente se prepara, reza muito. Então, só uma observação, diferenciar assunção de ascensão, né? Às vezes a gente fala no ato falho e confunde. A Nossa Senhora, ela é assunta, ou seja, ela sobe, né, por poder de outrem. E a ascensão, é claro, pela própria força, pelo próprio poder. Então, eu já vi alguns pregadores aí na Patagônia, Groenlândia, falando da assunção de Jesus, né? Então, não é assunção, é ascensão. Isso aí, quando vocês virem pregadores da Patagônia, Groenlândia, vocês corrijam eles. Gente, tem um outro ponto muito, muito interessante. Se você tomar... quando fala na ascensão que ele sobe à vista dos discípulos, né? À vista deles, né? O versículo 9, ó, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou. O ocultou. O que é esse à vista deles? Se você observar, Lucas, de vez em quando, em algumas poucos episódios, ele vai comparar Jesus a Elias. Ele vai fazer uma prefiguração, uma correlação entre Jesus e Elias. Eu não vou tomar aqui o texto, né, mas você pode conferir depois em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 10. Tem um episódio interessante em que fala o diálogo de Eliseu e de Elias, em que Elias disse para Eliseu, né, pede-me algo antes que eu seja arrebatado. O que eu posso fazer por ti? E aí, o texto muito conhecido nosso, Eliseu pede, seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pede-me uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, preste atenção nessa parte, se me vires, quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Ou seja, porque os discípulos viram Jesus subindo ao céu, eles recebem o Espírito Santo. Está clara, gente, a relação? Então, Lucas, ele é simplesmente incrível, né? Ele correlaciona, então, esse efeito de Elias que sobe à vista de Eliseu, e porque ele viu, ele recebe o Espírito Santo que ele pediu, a porção dobrada. Jesus, como, né, uma simbologia também de Elias, né, um novo Elias, vamos dizer assim, porque os discípulos ouviram, é uma prova de que irão receber o Espírito Santo. Ver Jesus subindo é uma prova de receber o Espírito Santo. Ver Jesus, contemplar Jesus, é prova de Pentecostes. O que isso tem a ver para nós hoje? A nossa contemplação. Onde está o nosso olhar? Onde repousa o nosso olhar? Nós estamos conseguindo ver Jesus? Eu não digo ver daquele jeito genérico, sabe? Fluido, mas percebê-lo no nosso cotidiano, em nosso dia a dia, percebê-lo, né? Buscar as coisas do alto. Enfim, ao ver Jesus, os discípulos então recebem um atestado, né? Uma prova da recepção do Espírito Santo. Então, a ascensão e Pentecostes não se separa. A contemplação do Senhor e a ação do Espírito Santo em nós também não se separa. Claro, se nós não estávamos lá nesse episódio, como nós então podemos continuar vendo Jesus e recebendo a porção dobrada do Espírito? E é uma leitura que eu faço, uma lexio, uma leitura espiritual, enfim, é pela contemplação, pela oração, é mantendo os olhos no Senhor, fitos nele, que o Espírito Santo continuará vindo e agindo em nossas vidas. Na hora que eu não vejo mais Jesus, na hora que eu desvio o olhar dele, eu só vejo
a carne, né? Eu não vejo mais, por exemplo, o dom de Deus que há no meu irmão. Eu vejo uma pessoa qualquer. Eu não vejo mais a autoridade do Papa, mas eu vejo um homem qualquer e falo mal dele, digo que é comunista, assim por diante, como infelizmente temos visto. Eu perco a chance, então, da recepção ou da atualização do Espírito Santo. Tá claro, gente? Então, esse texto ele é muito atual, ele é muito vivo. Ver Jesus pela contemplação e receber e ser conduzido pelo Espírito Santo. Assim, a primeira vez que eu li esse texto, essa comparação, parece que a minha cabeça explodiu. Tamanho sentido que faz, tamanha inspiração, tamanha sabedoria de Lucas ao nos ensinar. Então, essa leitura, como fala Papa Bento fala Dei Verbum, perdão, né? De aproximar-se gostosamente sobre a palavra de Deus, que nos revela os mistérios. E veja, quanto isso cresce, quanto isso nos faz crescer em qualidade na hora da pregação. Quando você dedica um tempo, quando você deita-se gostosamente sobre a palavra de Deus para estudar e para orar, a nossa pregação cresce em qualidade. A nossa pregação, a perspectiva da pregação, ela é aumentada. Veja, tudo isso que eu estou falando aqui não é para a gente saber para nós mesmos. Um pregador não é algo endógeno, sabe? O saber pelo saber. Na hora que eu sou chamado a ser pregador, pregadora, eu e você, meus irmãos e irmãs, eu vou ter que dizer isso. Nós perdemos o direito de ler a palavra só para a gente. Na hora que você vira pregador, você perde o direito de rezar só por você, de ler a Bíblia só por você. Tudo agora, a nossa oração, o nosso estudo da Sagrada Escritura, da história da igreja e assim por diante, é na perspectiva da pregação. Eu perco o direito de ficar só para mim mesmo. Era muito bom quando eu estava só num grupo de oração e rezava e estudava só para mim. Uma vez que eu virei pregador, eu perco esse direito. Então, eu não posso mais descuidar da vida de oração e do estudo bíblico. Gente, uma pergunta, por favor. Estou vendo aqui um comentário. Está sendo gravada essa formação? Tá, né? Acho que sim. Porque o irmão perguntou aqui sobre os 6 pontos, então, se for gravada, pode retornar a eles depois no vídeo. Outro ponto interessante também, vou falar isso aqui muito breve, os 2 homens que aparecem, né? Muita gente usa esse episódio até de maneira descuidada, né? Porque não tem que rezar, oba, vai trabalhar, vai fazer promoção humana. Não é disso. Os 2 anjos, alguns vão dizer que Lucas ele se baseia muito, por exemplo, na passagem do túmulo vazio, em que vão visitar Nosso Senhor e aparecem os 2 homens, né? Ou o jardineiro, em outra passagem, vestido de branco, resplandecente. Então, é quase que a mesma estrutura dos homens que aparecem e questionam os discípulos. E o que é interessante, eles não explicam a ascensão de Nosso Senhor, eles não se detêm nos sentimentos dos apóstolos. Em vários episódios, você vê que Lucas, ele dá, né, os evangelistas dão o sentimento dos apóstolos. Teve medo, se espantou. Mas aqui, no foco, não é o sentimento dos apóstolos, porque imagine, está lá eu e você, vendo Jesus subir aos céus. Imagine como é que você ia ficar. Eu ia ficar maluco, né? Eu ia ficar pulando, gritando, olha lá, chamar todo mundo, vem cá, olha só. Mas aqui o foco não é a ação e o sentimento dos apóstolos, mas é integralmente Nosso Senhor e a sua ascensão. Então o foco não são eles. Embora em outros momentos o texto narre como se sentiram, mas aqui não é. E o que eles fazem, esses homens? Não explicam o que é ascensão, porque não é para eles o foco, mas eles corrigem a atitude. Lembra a igreja o que tem que fazer e, a partir dali em particular, vai evangelizar. Então, o foco é absolutamente a ascensão e o mandato missionário a partir daí. Então, essa explicação é muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, a ascensão, ela nos dá... Gente, não sei quanto tempo tem, me organizei, por favor. Eu acho que eu fiquei demais aqui nesse ponto, mas precisava trabalhar bem esse tópico. A ascensão, ela nos dá uma espécie de nostalgia do céu, uma saudade do céu, né? É uma lembrança, uma prefiguração para onde iremos, é um sentimento gerado nos apóstolos de também buscar a vida indo para lá. Então, vou fechar esse ponto com uma historinha, tá? Para explicar essa nostalgia. Posso? Vocês gostam de história? Gente, uma vez eu ouvi isso de um pregador que eu
traduzi quando ele veio pregar aqui no Brasil, e nunca me esqueci mais do que ele disse, do desejo natural que todo ser humano tem de ir para Deus. Ele disse que, por exemplo, falava do questão de aborto, né, o quanto isso é demoníaco, e dizia assim: Deus, ele fez a mulher e o seu ventre de maneira tão perfeita para ser um céu na terra para os seus filhos. Então aqui nós temos um lugar quente, aquecido, comida em domicílio, né? Entregue em domicílio pelo cordão umbilical, toda a proteção. É como se fosse um céu aqui na terra, para na hora que nascêssemos, passássemos a vida inteira desejando voltar para o céu. Que, claro, não é mais o ventre literalmente da mãe, mas essa experiência. Então, todos nós nascemos com uma nostalgia do céu. Santo Agostinho, né, de outro modo, vai falar isso também. Então, a ascensão gera nos discípulos, em cada um de nós, essa nostalgia do céu. A nostalgia do céu é o que também quer nos lembrar a ascensão. Então, esse primeiro ponto ficou. Eu vou avançar agora, então, para a vida comunitária. Por favor, tem 20 minutos, né? Vou reduzir aqui. Então, a vida comunitária de Atos dos Apóstolos, você vai ler, então, Atos 2, 42, 47, não vou ler o texto, que é muito longo, mas, resumidamente, é como se ali fosse essa distribuição, né, comunhão fraterna, fração do pão, junto nas orações, né, na doutrina dos apóstolos, é como se fosse um retrato, né, é o novo retrato. Quem é do meu tempo vai saber o que é isso, né? 12 poses, 24 poses, retrato um panorama, vamos atualizar aqui a linguagem, um panorama da comunidade. Alguns vão dizer que Lucas foi ingênuo, não tem uma comunidade tão perfeita daquele jeito. É claro que havia conflitos e assim por diante, mas ali Lucas, ele não foi ingênuo. E aí, gente, eu acho que talvez quem resolve de uma maneira muito interessante esse problema é um outro pregador, escritor católico, vocês devem conhecer, o Ronaldo Souza, da Paraíba, um querido amigo. Numa das pregações dele, ele diz o seguinte: óbvio que entre a comunidade dos primeiros apóstolos tinham conflitos, porque alguns teólogos, né, exegetas, criticam como é que Lucas, um homem tão sábio, tão profundo, né, um estudioso, vai deixar passar desapercebido que havia esse tipo de tensão na primeira comunidade e pinta uma comunidade ideal, utópica quase. E aí a solução que o Ronaldo encontra, eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena retomar aqui. Ele responde essa questão voltando para o trecho, a passagem da transfiguração. Você deve lembrar que após todo o diálogo, o texto fala o seguinte: e os discípulos não viram mais ninguém do lado dele, senão Jesus no meio deles. Né? Some Moisés, some Elias, e não vê mais ninguém, senão Jesus no meio deles. É óbvio que as primeiras comunidades, e mesmo nós hoje, têm conflitos, aparecem conflitos na vida comunitária, mas se nós estamos de coração aberto, desejosos de que o Senhor seja o Rei e o Senhor, as nossas diferenças, conflitos, tensões, elas são também transfiguradas. E quem está lá fora, né, os de fora, ao olhar para nós, não vê mais ninguém, senão Jesus no nosso meio. Eu acho que isso, de uma maneira simples, resolve, sabe, essa questão. Se nós, no grupo de oração, na vida comunitária, na pastoral, na nossa família, nós temos o desejo reto de seguir ao Senhor, mesmo com as tensões e dificuldades, hoje de fora, quando olharem para nós, vão ver nossas realidades transfiguradas e não verão ninguém mais senão Jesus. Ou seja, a santidade, mesmo a santidade da igreja, ela não impede a existência do pecado dos seus membros. Mas, e aí vem a palavra de esperança, mas a igreja, na sua santidade, ela não é apagada, não é eclipsada por esses pecados. Está claro, gente, isso? Então, a igreja ela é santa, mas ela não impede o pecado dos seus membros. Mas a igreja não é apagada por esses pecados pelos seus membros, porque essa realidade ela é transfigurada. Então, Deus ele traz essa realidade para nós. Então, todos nós que experimentamos a vida comunitária, e isso eu ouvi essa expressão que eu acho muito linda, de um grande orante,
dizendo que aquele que experimenta a Deus, ele traz em si, portanto, dois amores. Foi isso o reflexo da vida comunitária. Um profundo amor a Deus e um profundo amor aos homens. Por isso que eles vão ter tudo em comum, porque a experiência de Deus me leva a amar também os homens, e inclusive com o trabalho de promoção humana, né? Não só assistência social, mas promoção humana. Então, aquele que experimenta a Deus, ele traz em si dois amores, profundo amor a Deus e um profundo amor ao homem, né? Ao ser humano, ao ponto do mundo poder dizer, como naquela carta de Ogneto, vede como eles se amam. Gente, mesmo que esse retrato que Lucas ele faz não fosse uma realidade fiel, histórica, ainda assim é um convite, é uma possibilidade de ideal da onde podemos chegar. E não nivelar a nossa vida por baixo, mas saber que podemos mais. Eu vou contar aqui uma outra historinha, um outro exemplo, e esse real, talvez que eu enxergo de uma comunidade que buscou esse ideal dos primeiros cristãos. Talvez você deva ter ouvido falar de uma comunidade carismática, já tem pouco mais de 50 anos, nasceu na Colômbia, chamada Minuto de Deus, né? Minuto de Dios. Eu fui seminarista dessa congregação há muito tempo. Então, lá, o padre fundador, Rafael Garcia Herreros, está em processo de beatificação. Hoje, quem conduz, né, após sua morte, é o padre Diego Jaramillo, um pai espiritual. Então, ele cria essa comunidade a partir de 1 minuto no rádio, que eles vão evangelizar. Toda noite, esse padre ia lá para a rádio e evangelizava. Só que um dia, ao descer da rádio, ele recebe lá um cachezinho, né? E tem uma senhora pedindo dinheiro para comprar comida. Ele dá o cachê para aquela moça. Na outra noite, tem outra pessoa pedindo. Na outra, alguém pediu um material para construir ou reformar a sua casa. E ele começou a pedir na rádio. Janela, porta, parafuso, enfim. Material de construção para ajudar a construir casas. Isso foi crescendo, mais pessoas foram ajudando, até que ele ganhou da prefeitura um lixão, um terreno baldio. Terraplanou e conseguiu construir a primeira casa. Ganhou material de construção e as famílias iam construindo aquela casa. Depois que a família foi beneficiada, ganhou material e essa família construía outra. Ou seja, eles ganhavam material, mas a mão de obra eram os próprios moradores e futuros moradores. Hoje é um bairro enorme em Bogotá, chamado Minuto de Deus, já distribuiu mais ou menos cerca de 150 mil casas. Lá tem faculdade, universidade, escolas, enfim, hospitais, uma série de coisas. E esse é um exemplo de uma experiência carismática em que cada um repartia o que tinha para construir a casa dos outros, e aquela casa, eles iam ter filhos, o padre construiu creche, ia crescer, construiu escola, ia para a faculdade, criou faculdade, vão trabalhar, criou tipo um Cine, né? Agência de emprego, e assim por diante. A partir da experiência do amor de Deus. Esse talvez seja um exemplo concreto de quem se deixa mergulhar pelo Evangelho, tocar pelo Espírito Santo, vive e consegue viver esse ideal, essa proposta das primeiras comunidades, de colocar tudo em comum. Por isso que essa comunidade de Jerusalém, ela é a igreja-mãe, né? E é o nosso modelo, vamos dizer assim, de vida comunitária, o nosso modelo de vida comunitária. Agora, claro, vida comunitária sempre nós temos alguns conflitos, né? É interessante uma expressão que diz assim: a vida comunitária é como se fosse um saco de gato. Imagina só, tenta visualizar, pega um saco, aquele saco de batata, né, de mercado grande, começa a botar gato dentro, um monte de gato. Não vai dar certo, né? A vida comunitária é como se fosse um saco de gato, mas com o Espírito Santo dentro. Talvez nós, na nossa vida comunitária, grupo de oração, pastorais, já experimentamos tensões. É um saco de gato mesmo. Ninguém está nos iludindo que a vida comunitária só vai encontrar gente santa, gente boa, que não vai ter fofoca, que não vai ter dificuldade em nosso meio. Mas é um saco de gato com o Espírito Santo dentro. Eu espero que eu, dentro desse saco, não seja o gato com a unha maior, né, para ferir os outros. Eu espero que dentro desse saco o Espírito Santo comece a parar as minhas unhas para não machucar tanto as pessoas. Então, é isso, não nos iludamos. Desde esse exemplo de Atos dos Apóstolos até hoje, a vida comunitária é um desafio, mas é um saco de gato com o Espírito Santo dentro.
Mas tem uma coisa positiva, né, para terminar bem esse ponto. A vida comunitária, perseverando na doutrina dos apóstolos, essa comunidade, portanto, ela se protege, ela se forma e ela defende os seus membros, né, os seus fiéis, de falsos ensinamentos. Então, esse seria o ideal a ser perseguido. Uma comunidade que se forma, que se ajuda e que se defende de falsas doutrinas e falsos ventos que vêm por aí. Dá tempo de ir para o concílio? Quanto tempo temos? Alguém, por favor, bota aí. Ainda tem 10 minutos. 10 minutos? Então dá tempo, graças a Deus. Gente, vocês estão cansados? Dá para seguir? Tá tudo bem? Vamos lá, então. Gente, Concílio de Jerusalém, Atos 15, de 1 a 35. Nós aqui, então, chegamos, podemos dizer, ao centro narrativo de Atos dos Apóstolos. Nós chegamos ao centro teológico, inclusive, do livro de Atos. Vou ler aqui brevemente. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, olha aqui já reforçando e assumindo o primado de Pedro, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra e crescem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles. Veja esse eixo, ó, nós e eles. Daqui a pouco Pedro vai mudar a ordem. Esse detalhe é muito importante. Nem fez diferença entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Nós cremos pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Continua a estrutura, nós e eles. Então, ele sempre é o modelo e depois joga para eles. Veja que daqui a pouco Lucas vai mudar essa ordem. Toda a assembleia ouviu silenciosamente, respeito a Pedro, né, ao seu primado, e em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera no meio deles. Então, esse episódio, essa passagem, ela é conhecida como Assembleia de Jerusalém ou o Concílio de Jerusalém, né, o primeiro concílio da igreja. Não é o primeiro concílio ecumênico, né, dos 21 que nós temos na igreja, né, mas é o primeiro concílio de Jerusalém. Aqui você vai estar quase que literalmente no meio de Atos, onde finda o chamado Atos de Pedro e vai preparar a parte de Atos de Paulo. Qual é a tese, então, que Lucas vai colocar na voz de Pedro, de Paulo, nesse episódio do Concílio de Jerusalém? É que não é pela lei, como se entendia anteriormente, mas pela graça e pela fé em Jesus que se salva. Claro que eu não vou entrar aqui na teologia da graça, né? A gente vai... É um outro momento muito próprio só para ela, né? Então, mas a tese central é essa. Não é mais pela lei que se salva, mas pela graça do Senhor, pela fé em Jesus que se salva. Então, aqui, esse concílio é importantíssimo, porque Pedro, com seu discurso e com aquilo que ele deixa marcado, ele vai preparar o caminho para toda a vida missionária de Paulo, que já estava, claro, em missão. Ou seja, as suas cartas que vamos ler em seguida, possivelmente não seriam possíveis com a sua teologia se Pedro não marcasse essa posição. Então, Pedro prepara todo o terreno, né, sobre o qual Paulo vai se dedicar. Então, o capítulo 15 ele vai dar esse marco inicial para a missão da igreja com relação àqueles que viviam à parte, à margem do judaísmo, ou seja, os que foram evangelizados, mas que não vinham já desse momento convertidos de judeus para cristãos. Esse é o primeiro, então, grande conflito. Aliás, é interessante como Atos 15 dá essa noção, né? Diz que deu uma discussão muito acesa, algumas traduções, discussão quente, grande discussão acalorada, ou seja, mesmo os apóstolos também têm sangue quente, também se pegavam, mas veja, é o saco de gato com o Espírito Santo dentro. Mais um exemplo, né? Mais um exemplo. As discussões também chegaram. Talvez quantas vezes nós discutimos em reunião de núcleo, de grupo de oração, sei lá, mas sempre lembrar disso. Senhor, apara minhas unhas nesse saco de gato,
para eu não ferir os meus irmãos. Mas a discussão acesa, quente, ela nem sempre ela se pode evitar. Mas temos a reta intenção, o Espírito Santo fala, conduz, coordena e nos dá uma palavra, então, final para poder agir. Então, esse primeiro conflito foi que motivou. E aí o que acontece? Fazendo uma estrutura aqui muito breve, né? Essa discussão surgiu a partir da relação entre Antioquia e Jerusalém. Antioquia foi quem, digamos, foi o pivô dessa relação, porque ela era muito aberta a pessoas vindo de outras origens não judaicas, não judaizantes, e era aberta a esse povo. E começou a entrar em tensão, então, com Jerusalém. Então, chega Paulo e Barnabé como delegados, né, a Jerusalém, e vão narrar tudo aquilo que acontece, que tem acontecido no meio deles. E aí vem a simbologia da cátedra de Pedro, que ele se levanta. Tem até um livro muito antigo da Renovação que tem esse título, né? Then Peter stood up. Então Pedro se levantou. A cátedra de Pedro. Então, purificados pela fé, vai dizer Pedro, então não precisa-se mais disso, né, da lei, para viver uma vida de santidade, para ser santo e para ser salvo. E aí, se você observa no discurso, sempre Pedro fala nós e eles, nós e eles. Quando ele propõe o seu discurso e termina, ele vai dar um sinal de igualdade, ele dá meia volta e fala assim eles como nós. Então, até essa troca dos pronomes, da ordem dos pronomes, Lucas ele se preocupa para dar uma noção de igualdade. Então, ele não fala de nós acima e eles abaixo. Depois ele muda, eles e nós. Então, coloca em igualdade. Nós como eles como nós. Porque uma das questões era justamente essa, né? Se para eu seguir a Jesus, eu preciso então, o que se pensava? Me fazer judeu, pensando nos que são de fora, né, nos pagãos, me fazer judeu, portanto, circuncidar e depois virar cristão. Aqui eu quero falar com os meus irmãos homens. Graças a Deus, né, gente? Que Pedro... Graças a Deus que Pedro teve essa coragem e se levantou e disse, né? Nós escapamos de ser circuncidados. Gente, eu queria só falar aqui uma curiosidade, né? A gente fala muito em concílio e tudo mais. Então, e hoje nós temos visto na igreja, que eu já estou dando um salto, né, para agora, na igreja a figura do sínodo dos bispos, né? Já viram, né, o Papa conformando o sínodo e tudo mais. Então, qual é a diferença de um concílio, de um sínodo? O concílio tem essa característica de ser realmente universal, de trazer questões para toda a igreja. Em geral, os concílios aconteciam por conta de uma heresia que rondava na igreja. E heresia, por definição, ela é fruto de alguém de dentro, né? Um padre, um bispo, que deturpa uma interpretação, né? Pensa algo errado, e aí gera um debate grande, a igreja se reúne e fecha a questão. E assim foram vários. Qualquer dia me chamam para vir aqui uma aula sobre os concílios, que é uma paixão, assim, é encantador essa temática. E aí, gente, os concílios vêm para tratar essas questões muito, muito grandes, só que ele leva muito tempo para se reunir. Esses concílios mais recentes, por exemplo, né, até em termos financeiros, ele é muito caro, ele é muito demorado. E aí, para a igreja, de alguma forma, acompanhar a urgência evangelizadora dos tempos de hoje, ela tem feito de quando em quando os sínodos. A cada 3, 4 anos, acontece um sínodo da palavra de Deus, da família, da nova evangelização. Inclusive, há vaticanistas, né, essa expressão, há alguns que dizem que talvez nem veremos mais na igreja algum concílio. Eu não sei se essa profecia, né, procede, mas falam que nem haverá mais, ou não terá necessidade, já que os sínodos, mais rapidamente, têm resolvido questões pontuais. Surge uma dúvida, né? Uma questão, família, Bíblia, evangelização, faz um concílio, resolve aquela questão pontual e lança um documento. Esse documento nós chamamos de exortação apostólica pós-sinodal. Os bispos cardeais se reúnem, debate a questão, faz um texto preliminar, entrega para o Santo Padre, fazer sua revisão e entregar para a igreja a versão final. Por isso que é uma exortação apostólica pós-sinodal. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa prática da igreja, veja como a nossa igreja é linda,
ela é uma prática que está ancorada na tradição bimilenar, na fé dos apóstolos. Porque Pedro, depois que ele se levanta, Pedro, depois que ele faz seu pronunciamento, o que acontece? Ele escreve uma carta apostólica, um decreto. Então, essa prática de Pedro, né, e dos seus sucessores escreverem para o povo de Deus remonta literalmente, né, às origens, remonta ao hábito, à prática de Pedro e dos apóstolos. Então, isso denota para nós a continuidade, a tradição ininterrupta apostólica que a nossa igreja tem. Pedro resolve a questão, pronuncia e escreve uma carta orientando o povo de Deus. E nós temos, claro, portanto, vários documentos na igreja, inclusive com esse nome, Carta Apostólica, né? Ou Constituição Apostólica, também tem alguns com esse nome, e assim por diante. Então, veja que esse hábito de escrever para o povo de Deus já remonta a esse período. E aí, vamos caminhando para o final. O Osmar aqui mexeu aqui num vespeiro grande, viu, irmão? Ainda não conseguimos cumprir o Vaticano. Isso é um debate grande, viu? O Espírito Vaticano leva 50 anos para se estabilizar e não sei o quê, não sei o quê. Só que já fizemos 50 anos, e aí? Rapaz, isso é uma briga grande. Vamos calcular aqui. Então, Pedro inaugura com isso uma nova missão para a igreja, né? Que fala primeiro para Israel, porque Pedro tinha essa noção de que o testemunho, para ser testemunho de Jesus, ficava naquele núcleo dos 12 que de fato viram nosso Senhor, mas com a expansão da igreja da evangelização, ele vai, vamos dizer, cedendo, né? Não é a melhor palavra, mas compreendendo de que o testemunho não fica só lá, mas se amplia também depois para os pagãos. E aqui, portanto, vai ser a última aparição de Pedro e vai começar a partir de Atos 16, entrar Paulo, o apóstolo dos pagãos, levando literalmente a igreja até os confins do mundo. Então, de maneira resumida, o concílio. Paulo e Barnabé chegam, né, em Jerusalém como delegados da igreja de Antioquia. Dessa relação de Antioquia e Jerusalém, tem essa tensão grande e vai gerar esse debate sobre o problema da lei e da circuncisão, que acaba sendo o grande foco disso. E aí, gente, olha a vida comunitária voltando aqui, aparecendo de novo. Nesse debate, aparece aqueles pseudo-irmãos, essa realmente é a expressão, tá? Pseudo-irmãos, que são ex-fariseus, que chega só para botar fogo no parquinho. Permita aqui a atualização, tá, gente? De maneira bem coloquial, né? Você está num debate sério, aí chega aquele que é só para atiçar. Também chegaram ex-fariseus, né, que estavam se convertendo, vem lá de Antioquia, só para tacar fogo na discussão. Na discussão, né, que era uma ala, vamos dizer assim, uma ala mais intolerante, né, de judeus cristãos. E aí eu quero terminar mais uma vez com a sabedoria de Lucas, né? Ele é muito sábio em construir esse texto para não dar impressão de ruptura, né? Era assim, agora mudou, então é outra igreja. Não. Ele vai construindo de um modo que uma tem cadência, uma está um elo ligado, né? É uma evolução, é uma expansão missionária. Ou seja, a igreja ela não é engessada, ela se adapta às realidades do tempo, o que alguns atualmente chamam de aggiornamento, né? Uma expressão mais moderna, uma atualização da igreja para continuar evangelizando o homem e a mulher de hoje, né? O giorno, hoje, o aggiornamento da igreja. Renovação carismática, fruto do Concílio Vaticano II, é uma expressão de aggiornamento, para falar com novos métodos, novos meios, novas expressões, o que João Paulo II chamou de nova evangelização. Então, a igreja ela evolui, ela avança, é a velha que rejuvenesce. Essa expressão não é minha, é da era patrística. Não lembro quem, gente, por favor. Aliás, tem uma dica, né? Se o pregador esqueceu qual é o santo que disse aquela frase, aposte 90% que foi Santo Agostinho. Joga na conta dele. É bem capaz de ser, mas essa não foi não, gente. Então, assim, a igreja é aquela senhora velha que sempre rejuvenesce. Então, o Lucas ele tem o cuidado de não dar essa ideia de ruptura, mas de um rejuvenescimento da verdade antiga e sempre nova dessa senhora velha, mas que sempre se rejuvenesce. Então, e termina, claro,
com o discurso de Pedro. Aí eu finalizo mesmo, usando uma expressão que a igreja chama agora, né? Quando a igreja foi para Roma, né? Teve todos os seus debates. Aí então tem uma expressão que Roma falou, caso encerrado. Nesse caso ainda não era a sede em Roma, mas foi Pedro. Tanta querela, tanto debate, mas é a ele que Jesus deu a graça, o primado de conduzir a igreja. Então, Pedro falou, caso encerrado. Isso seria para nós, talvez, uma última lição, de ouvir o nosso pastor, ouvir a voz da igreja, a nossa tradição apostólica. É muito importante para nós, pregadores, queridos irmãos e irmãs, não pregar desvinculado da tradição da igreja, aquilo que Pedro, né, nos seus sucessores, tem falado, esse tesouro de 2000 anos que carregamos sobre nós, não como um fardo, mas realmente como um tesouro, para não falar abobrinha, para não falar alguma imprecisão teológica e por aí. Mas se Pedro falou, se a igreja falou, caso encerrado. E para nós sabermos o que a igreja falou, vamos aos padres, vamos aos textos, vamos aos documentos, vamos à liturgia, vamos à história da igreja. E não só para adquirir conhecimento aqui, sempre numa leitura espiritual, porque também não adianta crescermos o intelecto, ficarmos gordos aqui, mas perdemos a alma, porque isso não gera uma transformação, uma espiritualidade, um desejo de santidade. No fim das contas é isso. Que saiamos daqui, eu espero, um pouquinho mais santos, ou pelo menos menos pecadores. Obrigado pela paciência, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Boa noite, povo amado de Deus. Sou a Marcela, da Diocese de Botucatu, e o nosso irmão Rinaldo precisou se ausentar, está participando de uma reunião do Estado, e em nome do Rinaldo, em nome do nosso presidente do Conselho do Estado de São Paulo, Marcelo Marangon, eu quero agradecer, meus irmãos, todos os presidentes do Conselho Diocesanos que estão presentes, todos os coordenadores diocesanos do Ministério de Pregação. Quero agradecer todos os pregadores presentes, agradecer pela fidelidade, pela perseverança. Está sendo uma bênção essa semana de estudos, e em especial, Elvis, em nome de todos que aqui estão, eu quero te agradecer. Agradecer primeiramente pelo seu sim, pela sua docilidade ao Espírito e por todo o ensinamento que você nos proporcionou no dia de hoje. Foi uma bênção, e ouro e prata nós não temos, mas nós queremos retribuir tudo aquilo que você fez por nós, né? Você dedicou o seu tempo, né, para fazer aí esse roteiro de ensinamento, você estudou para poder passar para nós. Então, em retribuição a tudo isso, nós queremos orar por você, oferecer a nossa oração. Então, eu convido vocês, meus irmãos, vamos estender as mãos aí para o Elvis, e nós vamos rezar uma Ave Maria para você, Elvis, para que Nossa Senhora ela venha te cobrindo com o manto sagrado dela, e que ela possa interceder por você todos os dias, que o seu ministério seja cada vez mais fecundo, irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso muito obrigada, Elvis. E também o nosso irmão, ele começou, né, a falar no início da apresentação, que está lançando um livro, né, Elvis? É um livro novo aí saindo, olha lá. E o Elvis, ele irá nos presentear com um livro, ele irá sortear. E a gente estava vendo como é que ia ser esse sorteio, né, Marquinho? E muita gente participando, então foi decidido assim. Vamos fazer o sorteio já, depois a gente já finaliza, né, Marquinhos? Você acha melhor? Isso, pode ser. Tá? Ah, fazer já agora? Que maravilha. Então, assim, vai sortear agora? Isso. Então, nós vamos fazer assim, ó, né? Muita gente reunida.
O Marquinho, ele escreveu todas as dioceses, as 42 dioceses no papel aí, de uma maneira alternada. E assim, cada diocese tem um número. Você não sabe qual que é esse número, né, Elvis? Porque você não viu o Marquinhos escrevendo. E vai ser assim, você vai falar um número, o número que vier no seu coração. Aí o Marquinho vai ver. Aí o Marquinho vai ver qual é a diocese que está na frente desse número. Aí o livro vai para o coordenador diocesano do Ministério de Pregação. Aí o coordenador diocesano vê o que vai fazer. Se vai fazer um sorteio, né? Aí fica com a diocese, tá? Porque cada diocese está representada com 10 pregadores, né? O coordenador diocesano do Ministério mais 9 pregadores. E aí o coordenador vê o que vai acha melhor fazer com o livro, sortear, né? Então, é ele que vê. Então, tá aí, ó, a nossa lista já está pronta, Elvis. Okay. Então, você vai falar, ó, de 1 a 42. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2, tá bom? Pode ser 2 dioceses. Eu não tenho muitos aqui, queria dar mais, né? Então, eu vou mandar 2. Esse, só deixando claro, né? Esse aqui é o meu primeiro livro na linha acadêmica, né? De filosofia. Então, eu trabalho filosofia da religião, né? Nessa época que chamamos de pós-modernidade, como é que se dá a espiritualidade nesse tempo. E, claro, o pano de fundo é a renovação carismática, mas é um texto filosófico, né? O meu primeiro foi lá o líder carismático e outros, enfim, mas esse é o primeiro na linha filosófica. Está indo bem, graças a Deus. Está na Amazon, Americanas, Ponto Frio, Cultura, tudo que é site aí você está encontrando ele, graças a Deus. 2, alguém aqui eu vi que perguntou se tem algum canal. Eu tenho um canal no YouTube, quem quiser ter alguns conteúdos, estou um pouquinho parado, mas tenho que alimentar de novo. E no Instagram também sempre tem alguma formação, algum conteúdo que eu coloco lá também. Gente, é isso, queria agradecer, viu? Vamos lá pro sorteio, né? Isso. De 1 a 42, então 37. 37 é a Diocese de Linz. Olha que benção. Não sei se dá para ver aí, Diocese de Linz. 37. Parabéns. Auditoria, né? Tá auditado. Outro agora. O próximo. Apóstolos, número 12. 12? Vamos lá. Diocese de Lorena. Lorena. Olha que benção. Então, essas duas dioceses irão receber aí o livro do Elvis, e aí o coordenador do ministério vê aí o que irá fazer, né? Porque são 10 pregadores, vê o que você acha melhor, se vai sortear. Porque quando tem pouco, é mais fácil, né, de se resolver aí. Eu queria dar mais, gente, desculpa, viu? Mas, assim, muito obrigado. E, irmãos, amanhã, né, infelizmente, nós teremos nosso último dia de estudo, né? E, geralmente eu falo assim na diocese, que pena, né? Porque está sendo uma semana de muitas bênçãos. E quem estará conosco é o nosso presidente, né, do Conselho do Estado, Marcelo Marangon, e ele abordará os temas: o Pentecostes, o discurso de Pedro e a conversão de Cornélio. E assim nós concluiremos essa semana tão abençoada que tivemos. Então, irmãos, fica aqui a minha gratidão pela fidelidade e perseverança de cada um de vocês. Em nome do nosso coordenador do Estado, do Ministério Rinaldo, e em nome do Marcelo Marangon. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe poderosamente a noite de cada um de vocês. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Agora nós vamos encerrar cantando e alegrando a nossa noite para fechar com chave de ouro. Até amanhã, irmãos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Elvis, nossa gratidão. Deus abençoe toda a sua vida, seu chamado, e a cada um dos irmãos que ficaram até agora conosco. Amém? Vamos cantando, nos despedindo aí. Vou te contemplar. Vou te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir teu amor, Senhor. Oh, o teu amor, Senhor. Eu vivo só para te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor de
digno de louvor. Eu vivo só para te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Terminando esta noite com alegria, que Deus abençoe a cada um de vocês, que amanhã possamos selar aí todos juntos pela graça do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe. Marcela, nossa gratidão aí por estar conosco também, aos irmãos, cada diocese, parabéns aí às dioceses que ganharam os livros. Deus abençoe, irmãos. Forte abraço, uma santa noite a cada um de vocês. Vamos cantando. Vivo só para te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só para te adorar, Espírito em verdade. Eternamente vou te amar, tu és Senhor, digno de louvor. Deus abençoe, irmãos. Então, tchau. Até mais. Até amanhã. Esperamos por vocês. Deus abençoe.